Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, como é que vocês estão? Dessa vez eu estarei reagindo, já ouvi, dessa vez é uma música que eu já ouvi inteira, mas o meu intuito dessa vez é outro, né? É reagir também, mas trazer para os irmãos a minha visão e o que eu ouvi e refletir a respeito disso. Mas, os irmãos estão vendo aqui, estarei reagindo à tão polêmica música Aue, A Fé Ganhou. Diferente dos outros reacts que eu fiz, esse eu conheço a letra, já ouvi, e no decorrer do vídeo, talvez vocês não irão concordar com o que eu irei dizer. Mas mesmo vocês não concordando, como eu já disse a vocês, acredito que no primeiro vídeo que eu postei, eu não foi no segundo, a minha intenção não é polemizar, não é ser polêmico, não é ser briguento e muito menos causar divisão do nosso meio. Mas eu sou longe de polêmica, corro de briga, corro de polêmica, porque eu tenho certeza que o próprio Jesus faria isso. Ah, mas Jesus teve momentos que ele foi lá, desafiou o comércio no templo, desafiou isso, desafiou aquilo. Pois é, ele fez isso contra a religiosidade. Ele fez isso contra aqueles que estavam deturpando a casa do seu pai. Mas nós não vamos ver Jesus sendo em nenhum momento debochado, em nenhum momento ele caçando confusões e brigas supérfluas e inúteis. Então eu não sou esse tipo de pessoa. Eu até sigo, até sou inscrito em alguns canais de pessoas que não têm medo e realmente vão lá e brigam mesmo. E discutem mesmo. Mas eu não sou assim, eu não sou uma pessoa de briga, eu não sou uma pessoa de confusão, então. Mesmo que. Eu sei que 90% dos que vão ver esse meu vídeo vão discordar. Mas eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer aqui e a mensagem dessa música. Vamos lá. Pessoal, perdão, tá? Acabei me esquecendo. Marco Teles, Coletivo Candeeiro, que os autores dessa música, estarei reagindo a eles. Deixa eu ver se eu lembro o nome de cada um. Felipe da Guia, Marco Teles, Ana Heloísa, Mídia Nascimento, Sereno. Não lembro mais agora se tem alguém, esqueci o nome do resto. Mas no decorrer aqui talvez eu me lembre. Vamos voltar ao react. Pode entrar, eu ouvi a olhar quando o lustre tá no chão, onde os meus estão. Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar e diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Gente, já de antemão eu quero trazer para vocês qual foi a mensagem dessa frase e dessa música. Como vocês já me conhecem, vocês têm visto nos meus vídeos anteriores, eu sou assembleiano, sou pentecostal, nasci na Assembleia de Deus. Durante a minha adolescência acabei indo para uma denominação extremamente judaizante, neopentecostal, mas nos meus 18 anos eu retornei para a Assembleia de Deus. Hoje congrego na Assembleia de Deus Ministério de Perus, sirvo lá como cooperador e pela graça de Deus eu louvo e prego a palavra do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Não falo isso com altivez nem soberba nenhuma. Mas no ano de 2025, um amigo meu, eu já ouvia falar do Coletivo Candeeiro, mas eu só ouvia Projeto Sola, IB Alpha, Purples, até que eu fui ouvir João Manô. E quando eu comecei a ouvir João Manô, eu vi que ele era amigo desse grupo. O Marco Teles, eu ouvia ele eu já ouvi o Único e o Colossenses e suas linhas de amor. E e eu amei essas canções. Até que eu ouvi o pessoal falando, não, escuta Coletivo Candeeiro, é uma banda nordestina e tudo. E eu sou nordestino, sou de Maceió, sou alagoano. Eu gosto dos ritmos nordestinos, sou apaixonado nos ritmos do Nordeste. E eu falei, quer saber? Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma escutada no sermão, vou dar uma escutada nas músicas. E
eu vi que ele lançou um sermão por nome de O Grande Banquete, que é até o sermão onde tem essas músicas. Eu ouvi O Grande Banquete. E até antes de eu ouvir O Grande Banquete, eu era uma pessoa que eu meio que partilhava de uma certa religiosidade ao ponto de eu ser meio bem rigoroso com questões de usos e costumes, questão disso, daquilo, coisas que não é nem bíblica, mas costumes de homens. E eu usava isso como fonte de doutrina. E eu vou falar para vocês, o Grande Banquete foi um sermão que bateu em mim e fez eu lançar fora toda a religiosidade que outrora eu tinha. E o sermão do Grande Banquete, ele trata de três grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A são aquelas pessoas religiosas. O Grande Banquete, se não me engano, trata-se de um sermão bíblico, acredito que está em Lucas, não lembro qual é o capítulo. Mas é uma festa que eles vão fazer, se não me engano, é uma festa de Jesus, o que Jesus vai fazer. E nessa festa tem um grupo A. Quem é o grupo A? Sabe aqueles crentes, sabe aqueles pastores amantes de si mesmos, que o amor ao dinheiro é maior do que o amor a Deus? Aqueles pastores que tratam as ovelhas diferentes de acordo com o seu patamar financeiro, de acordo com a sua condição financeira? Aqueles que tratam as pessoas diferentes de acordo com a fama que ela tem, com a condição, com o que ela pode oferecer? Pois é, esse era o grupo A, que estavam meio que organizando a festa e fazendo parte das decorações, das coordenadas e etc. Esse é o grupo A. Os crentes que se dizem amantes da palavra, que se dizem pequenos cristos, estavam fazendo acepção de pessoas. Só que aí chega o grupo B. O grupo B, talvez ele não é muito enfatizado no sermão, porque está aquelas pessoas que têm medo de seguir na festa, têm medo de seguir em frente, tem medo de exercer alguma coisa e acaba colocando muita desculpa para não ir à festa, para não estar presente no grande banquete. O grupo B talvez seja o menos, talvez não, é o menos crítico daqui. Então é o mais, abre aspas, desprezado, fecha aspas, do sermão. Só que aí entra o grupo C. No decorrer do grande banquete ele conta, quem é o grupo C? É aquele tipo de gente que você não gosta. É aquele tipo de gente que você não queria por perto. Aí o Marco Teles ele começa a citar no sermão. Quem é o grupo C? Talvez seja aquele seu vizinho, aquele seu vizinho da Umbanda, que você não vai nem com a cara dele só por conta da religião. Talvez seja aquele seu amigo petista, ou bolsonarista, ou comunista, ou socialista, ou capitalista, que você discorda do ponto de vista dele, político. Talvez seja aquele seu primo homossexual, aquele seu parente usuário de droga que você não quer, tem vergonha de andar com eles. Esse é o grupo C. Deus quer sua casa cheia desse tipo de gente que você abomina e você não gosta. E ele vai citando quem é o grupo C, quem é o grupo C. Só que dentre esses nomes do grupo C, a mensagem do Huawei centraliza nessa parte que eu vou falar aqui agora. Dentro do grupo C, tem um homem que... Só deixando claro que o sermão não é literalmente desse jeito, tá? A passagem bíblica de Lucas não é literalmente desse jeito. Mas o pessoal do Coletivo Candeeiro, eles pegaram uma metáfora, talvez um cordel, para tentar fazer você entender a mensagem desse texto. E de uma forma nordestina, eles trouxeram essa música. Por isso que deu essa polêmica toda. Mas eu sei que também algo que mais deu polêmica foram os nomes que eles usaram. Mas quais são esses nomes? Você já conhece. Dentre esse grupo C, esse povo que está no grupo C, eles colocaram um homem chamado José. Só que o nordestino não chama ninguém de José. Chama de seu Zé, ou Zé. E quem é esse Zé no grupo C? É um cara pobre, maltrapilho, que não tem condição de estar na festa. Porque na festa, por causa do grupo A, eles só chamaram as pessoas que eles quiseram, pessoas condicionadas. Eu vou trazer uma semelhança aqui, uma referência que talvez vocês vão até zoar. Mas vocês já assistiram o Carrossel? A novela do Carrossel? Vocês sabem que o Cirilo era apaixonado pela Maria Joaquina, não era? E na festa da Maria Joaquina, ela só queria chamar os amiguinhos ricos dela, George e alguns outros, ou melhor, até nesse episódio acho que o George nem tinha aparecido ainda. Mas chamaram as amiguinhas ricas, os amiguinhos ricos dela. Não quiseram chamar ninguém da escola mundial. E ela fez de tudo para que o Cirilo não fosse na festa. Aí o Cirilo chega na festa, todo maltrapilho, e é caçoado e zombado pelas amigas e dos amigos da Maria Joaquina. Bem assim é o grupo A. Se
por eles fazerem acepção de pessoas, eles não quiseram chamar nenhuma outra pessoa que não fosse da laia deles. É como se fosse uma reunião de patrões e eles não quisessem chamar os funcionários. Não quisessem chamar aquela pessoa que não tem condição, aquela pessoa que não pode nem estar na festa. Infelizmente, irmãos, com muita dor no coração eu falo isso. E isso tem muito nas igrejas de hoje. Que pessoas que às vezes tem alguém que não tem condição de ir e ninguém faz a mínima para que essa pessoa esteja. E essa é a mensagem da música. Então, vamos continuar para você ver que essa música, a estrofe, é como se fosse o Zé, que é o cara humilde, o cara maltrapilho, pobre, que foi chamado para estar na festa. E aí você pergunta, mas por que ele usou esse nome? É simples. Nem toda família vai ter um Marco Teles nela. Nem toda família vai ter uma Ana. Nem toda família tem uma Heloísa. Nem toda família tem um Derek. Mas toda família, toda família tem um José. Toda família tem uma Maria. Então, os nomes mais comuns que tem. Então, a estrofe se trata desse Zé falando com talvez a pessoa que está organizando a festa. Ele fala, com a folha eu aprendi como se deve cair. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar, dizendo que aqui não é o meu lugar, com as minhas roupas, as minhas falhas e... Eu esqueci o nome da outra palavra. Mas é isso que a música diz. O Zé, ele foi convidado à festa, porque o dono da festa é Jesus. Não é o aniversariante, não é o rico. O dono da festa é Jesus. E ele está fazendo esse convite. É como se o Zé já estivesse na porta da festa, já estivesse na entrada. E talvez o organizador, o segurança, a recepção, está barrando o Zé. E ele fala, não, aqui não é seu lugar não. Olha como você está vestido, rapaz. Você é louco? Você vai vir para cá? Maltrapilho desse jeito? Você vai entrar aqui desse jeito? Não, sai fora não. Aqui só entra quem a gente quer. Então é aí que o Zé fala isso aqui, ó. Com a folha eu aprendi como se deve cair agora, com as mãos estendidas. Você quer me levantar e diz que aqui é o meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas birras. Talvez você nem concordou, meu Deus, que Senhor, meu Pai, calma aí, pelo amor de Deus. Eu faço o flash pra você, pelo amor de Deus. Anúncio meu de react não dá, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Senhor Deus, calma aí, gente. É ao vivo. Opa, agora vejo, eu conheço essa canção, hein? Daqui a pouco eu também vou reagir a ela. Calma aí, gente, calma aí. Talvez o algoritmo não gostou da minha polêmica, o algoritmo não gostou dos meus, do meu vídeo, não gostou dos meus argumentos e o YouTube ficou com raiva de mim. Mas calma aí, calma aí. Pode entrar, eu ouvi a... O algoritmo talvez não concordou com o que eu falei, gente. Pera aí, eu acho que o YouTube tá de graça com a minha cara. É ao vivo acontece assim, é dessa maneira que acontece, então relevem, tá, gente? Relevem, como eu falei, ao vivo é assim mesmo. Eu não sou nenhum expert, sou pobre, então estou usando as ferramentas que eu tenho aqui. Mas, gente, também vamos abrir parênteses também para essa instrumentalidade maravilhosa da música também. Talvez você até não goste de ouvir assim. Talvez você não tenha visto macumba na música como eu não vi. Mas, gente, que instrumentalidade. Realmente, impecável. Minhas roupas, minhas falhas, minhas birras. Ó, é isso que o Zé tá falando pro cara que está organizando a festa. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo de fone, mais uma vez falo isso. Gente, é outra coisa. A instrumentalidade deles é impecável demais, maravilhoso. Pelo amor de Deus. Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar
Agora é aqui que entra a polêmica, mas calma, deixa eu falar para vocês. Vocês já ouviram a mensagem que eu falei aqui antes de chegar no refrão. É aqui que entra agora a polêmica, que eu sei que muita gente vai discordar, mas, gente, eu entendo se vocês discordarem. Como eu já disse, eu não sou de discutir, não sou de brigar com ninguém, sou longe de polêmicas, mas eu também não gosto de más interpretações. E é aqui que entra a polêmica. Só que aí que tá. Como eu já disse, o dono da festa é Jesus. Então, vamos supor que aí chega Jesus e permite. Não, ele pode entrar. Ele pode entrar. Venha, entra. Entra. Tem lugar na mesa para vocês. Tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você. Aqui tem lugar. Aqui tem lugar para capitalista, mas também tem lugar para socialista, tem lugar para comunista, tem lugar para esquerda, tem lugar para direita, tem lugar para pastor, tem lugar para quem não tem cargo nenhum, tem lugar para quem canta bem, tem lugar para quem canta mal, para quem não canta, para quem prega, para quem não prega, enfim, tem lugar para todos. Pode entrar, Zé. Seu Zé, você pode entrar. Você está aí humilde, maltrapilho, mas eu te abraço e te recebo aqui nessa festa. Talvez o nome que eles usaram, como o Marco Teles comentou no podcast do Jesus Cop, ele comentou que teve medo, porque ele sabe que os nomes que ele usou também gerou algumas polêmicas, né? Mas, como eu já disse, toda família tem um Zé e toda família tem uma Maria, são os nomes mais comuns no Brasil. E existem muito antes de qualquer religião matriz africana existir. Só que aí agora o que acontece? Agora que o Zé entrou na festa, todo mundo viu, todo mundo olhou. Todo mundo, como eu já disse, a festa está composta cheia de quem? Das pessoas que fazem acepção de pessoas, de gente que fazem acepção de pessoas, que zombam daqueles que não têm condição, que tratam diferente aqueles que não têm condição financeira. E o que aconteceu? Eles viram que o Zé entrou na festa, só que Deus lá do céu, o céu ficou feliz com isso, porque viu que estavam todo mundo na mesma festa, não teve acepção de pessoas. Só que o que foi que o pessoal viu? Só que o que aconteceu? Todo mundo olhou e todo mundo viu. Só que todo mundo riu e caçoou da humildade e talvez do estilo e das roupas que o Zé estava usando. Só que o céu coloriu, o céu se encheu de alegria porque viu que estavam todos na festa, sem mais nem menos, do grande ao pequeno. Como tem outra música do Coletivo Candeeiro, na mesa tem tudo, tem branco, tem preto, tem homem, mulher e quem tem outro jeito. E eu também não vi polêmica e problema nessa frase, até porque é mais pura verdade. Na mesa tem tudo. Não é questão de santidade, não é questão de santificação, não é questão de que Jesus vai, toda a vara que der poder ele vai lançar fora, não é sobre isso. Mas é sobre a mesa, é sobre a união, é sobre a festa do Senhor. Então, se eu automaticamente estou criticando essa música, então eu automaticamente sou aquela pessoa que faço acepção de pessoas e que não quero ver aqueles que eu não gosto na mesma mesa que eu. É basicamente isso. Então é isso que acontece. Tá, mas antes que venha a polêmica, mas e o outro nome? Aí tem a Maria. Essa Maria é uma mulher que já estava na festa. É uma irmã que já estava na festa presente, mas nunca concordou com esse sistema que estava tomando conta dos irmãos da festa e da igreja. Assim como tem gente, eu, por exemplo, às vezes estou rodeado de pessoas que são assim, rodeado de pessoas que fazem acepção de pessoas, rodeado de pregadores e cantores que cobram para fazer obra, e eu nunca vou concordar com isso, até porque o Deus que me chamou é o Deus que me sustenta. Eu sou rodeado de pessoas que eu não concordo, entende? Eu não concordo. Então, essa Maria era uma mulher que estava dentro da festa, mas ela não concordava com as pessoas ao redor, com o que eles estavam fazendo. Aí o que aconteceu? Ela viu que o dono da festa, que é Jesus, deixou aquele maltrapilho, seu Zé, entrar. Ela viu, se encheu de tanta alegria que ela começou a sambar e a dançar e começou a ficar feliz com isso. Então, e o céu se abriu com uma coisa dessa, porque viu que agora não tem mais acepção, a mesa tem espaço para todos, tem lugar para todos. É aí que entra a passagem que Jesus fala: vinde a mim como estás. Ah, Derek, mas não é para permanecer. Eu concordo, não é para permanecer, mas é para você vir como estás. Só que o C.S. Lewis disse que no mundo existem dois tipos de pessoas perigosas: as que espiritualizam tudo e as que não espiritualizam nada. E tem dois tipos de extremistas que me deixam com muita raiva. Tem aqueles que falam: não, mas
Tem alguns que falam, não, mas não é só vir como está, que não sei o quê. Aí tem gente que acha que você tem que vir como está e não tem que mudar. Tem que permanecer do jeito que está. Não, de jeito nenhum, você vai mudar. Só que por outro lado, tem gente que não deixa nem a pessoa vir, que acha que a pessoa tem que já vir pura. Eu vi um vídeo de uma moça contando, gente, você se lava antes de tomar banho? Esqueci mais outra coisa que ela falou. Você treina antes de ir pra academia e tudo. Perguntas tipo sem lógica. Aí ela fala, então como que você quer se santificar para chegar a Deus? Não. Você tem que chegar perto do Senhor para, de pouco a pouco, se livrar da sua impureza. Então são esses dois extremos que às vezes me deixam com raiva. Você tem que vir como está. Foi isso que aconteceu. O seu Zé veio como ele estava. Só que aí que tá. Não é questão que o seu Zé era pecador. Era um homem simples, humilde e não tinha nada abominável aos olhos do Senhor. Mas como ele não tinha grana, não tinha condições, não tinha roupas bonitas nem nada, foi humilhado na festa. Só que, como o dono da festa, que é Jesus, deixou ele entrar, abraçou e disse que a mesa é para todos, uma moça por nome de Maria se alegrou com isso, começou a bailar, a sambar e a dançar de tanta alegria. E por isso o céu coloriu. É essa a mensagem da música, é essa a mensagem do Huawei. Creio eu, que essa tenha sido a mensagem do Huawei. Como eu disse, gente, vocês não são obrigados a concordar comigo, eu entendo até o ponto de vocês, como eu falei para vocês, eu não sou de brigar, não sou de discutir, mas eu ouvi o sermão inteiro do grande banquete, e foi essa a mensagem. É óbvio que eu não vou cantar isso daí dentro da igreja, porque aí entra as canções congregacionais e não congregacionais. Mas vamos voltar à música e curtir ela, né? Vamos lá. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos, grupo C! Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou, todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, alguém se incomodou com a cor, mas o céu coloriu. Que te abriu as portas ao rei. Solta tua criança até explodir em glória ao rei. Dança na ciranda da fé. Que te abriu as portas ao rei. Solta tua criança até explodir em glória. Pra quem não sabe, esse guitarrista aí é o Felipe da Guia, tá? Pelo amor de Deus, gente. Que guitarrista sensacional. Top demais. Tá, agora aí entra outra polêmica. Dança na ciranda da fé, solta tua criança até se explodir. Me disseram que essas daí são referências de realmente religiões matrizes africanas. Isso aí me deixou um pouco acanhado. Só que tanto ciranda envolve também às vezes uma dança também, e assim como o Huawei envolve algumas, se não estiver enganado, tá? E assim como o Huawei envolve meio que bagunça, confusão, isso e aquilo. Então como é que você vai falar com a música que envolve isso, um cristão deve ouvir? Gente, calma aí. O que era que estava acontecendo na festa? O que era que os fariseus estavam fazendo dentro do templo? Aquele comércio. Era uma confusão danada, uma bagunça danada. Quando Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, o contrário de paz é confusão ou guerra, né? E Jesus veio trazer a espada, só que o mestre Luiz Saião mostrou a versão em hebraico. Jesus disse que veio trazer a decisão. Então ele chegou, decidiu, e isso gerou confusão lá dentro do templo. Porque eles em si, os fariseus e as pessoas, os comerciantes, já estavam fazendo confusão
dentro da casa de Deus. E era isso que o grupo A estava fazendo. Quem estava fazendo o Aue era o grupo A. Não é que o coletivo Candeeiro está fazendo o Aue, mas o grupo A, de acordo com o Grande Banquete, eles que estavam fazendo o Aue. Eles que estavam gerando confusão e trazendo bagunça dentro de uma festa que Jesus era o dono da festa. Então, depois que o Zé chegou, depois que a Maria, depois que Jesus mostrou que a fé ganhou em cima, mediante a esse Aue todo, é aí que entra a finalidade da música. A fé ganhou. A fé ganhou. Só que tudo isso é um Aue, de fato. Tudo isso é uma bagunça, tudo isso é uma confusão. Meu Deus do céu, imagina que confusão doida, que Aue doido que isso aconteceu. Agora, eu ouvi dizer que esse dança na ciranda, que são sermões, são coisas usadas em religiões matrizes africanas. Nessa ocasião, eu acho que eles pegaram isso e fizeram assim. Não, peraí. Vocês já ouviram aquele Corante de Fogo? Mas costuraram o meu nome na boca do sapo. Eu vou te dizer o que me aconteceu. O Senhor me abençoou e o sapo morreu. Já ouviu isso daí? Eu acredito que eles tiveram a mesma intenção do que essa música aí que eu acabei de cantar, esse Corante de Fogo. Por quê? Eles pegaram, talvez, aquilo que eles fazem, tipo, as religiões de matrizes africanas fazem, dançar em ciranda, e eles falaram, não. Se for para dançar na ciranda, que seja na ciranda da fé. Que seja numa roda onde só tem fé. E eles usam muito expressões de música de soltar a criança. Opa, então vamos fazer aqui. Não, então vamos também cantar para soltar a criança, só que até ela se explodir em glória. Acredito que tenha sido essa. Agora, essas duas expressões que eu trouxe para vocês, acredito que talvez não seja isso que eu disse. Mas tudo que eu falei anteriormente foi a intenção deles. Na verdade, nada do que eu falei aqui eu sei se realmente foi a intenção deles. Espero que talvez alguém do coletivo Candeeiro me responda aqui se realmente foi essa a intenção da música. Se realmente foi, Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu entendi o sermão. E olhe que a cada 10, 9 amigos ao meu redor me crucificaram por conta dessas minhas expressões, né? Mas vamos ouvir até o final da música aqui. Chegou a hora do grupo C, Nordeste, mostra como é que é aqui! Como se deve cair! E agora! Dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Solta tua criança até dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Solta tua criança É isso, gente, acabou. Opa, calma aí. Pronto, acabou. Ih, tá parecendo a Brasil Paralelo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu gosto também, tá? Da Brasil Paralelo, não vou ser mentiroso. Gosto de ouvir algumas coisas deles, mas enfim. É isso, gente. O sermão finalizou. E a música finalizou, então deixa eu cobrir aqui. Gente, é isso. Eu sei que eu vi muita gente comentando a respeito do que motivou o Marco Teles a fazer esse sermão, talvez essa música. E ele conta a respeito dos pataxós. E por esses dias eu fui fazer um breve estudo. Esses dias eu fui cumprir uma agenda ali em Franco da Rocha. Eu moro em Caieiras. Fui cumprir uma agenda em Franco da Rocha e eu pedi um Uber. E esse Uber era um homem que estudou filosofia, essas coisas assim. E ele falou que eles consideram um agnóstico. Não um ateu, mas um agnóstico. Mas ele estava conversando comigo a respeito de muitas tribos indígenas e tantos outros países, lugares, nações e ilhas que sequer ouviram falar o nome de Deus.
ouvindo falar o nome de Jesus. E no decorrer de tudo isso que a gente estava conversando, eu descobri que tem muitas tribos, tem muitas outras nações, ilhas e tal, que é como se Deus aparecesse a eles. O próprio Jesus, Deus aparecesse a eles, só que eles não soubessem o nome dele, entende? Nós vamos ver pouquíssimas vezes na Bíblia Deus falando o seu nome. Ele fala que eu sou, para Moisés ele fala eu sou, enfim. Só que, como eles tiveram um encontro com Deus e não souberam o nome, eles deram o nome. Eu gosto muito de uma saudação de um amigo meu, Moisés, quando ele conta Filipenses 2,5, né? Ou melhor, 2 e acho que é 8, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Ele conta muito em sua saudação que se um homem hoje se a humanidade descobrir hoje uma doença, daqui a 2, 3 dias eles vão dar um nome para ela. Se pegar um animal que ninguém conhece, nunca ouviu falar, já vão dar um nome para esse animal em 2, 3 dias. Então foi basicamente isso que uma tribo por nome de Pataxós, é como se ele... Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu não sei se é verdade, mas eu vi. Que é como se ele tivesse tido um encontro com Deus. E nesse encontro, eles... Quer saber? Vamos dar um nome? Vamos dar o nome dele de Tupã. Tipo isso. Mais ou menos. Eu não sei se foi isso que realmente aconteceu. Mas, enfim. Como eu falei pra vocês, eu me distancio de qualquer polêmica. Mas... da mesma forma que eu me distancio de polêmicas, eu também gosto de esclarecer algumas coisas. E eu entendo se vai ter alguém aqui que vai discordar, que talvez possa me criticar por isso, mas no que depender de mim, eu nunca serei briguento, nunca terá briga nenhuma envolvendo o meu nome, confusão nenhuma envolvendo o meu nome. E eu gosto de procurar cada dia mais exercer o caráter de Cristo, ser um pequeno Cristo por onde eu passar e agir como Cristo agiria em determinadas situações. E ao pessoal do Coletivo Candeeiro, Deus abençoe a vida de vocês. Sou nordestino, sou alagoano. E eu até pretendo em algum dia poder gravar alguma música com vocês. Eu sou apaixonado nas músicas de vocês. Até apareceu aqui quando acabou a música do Alvê, o Casa Cheia. Eu conheço também. O Convite, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado no Convite, ainda mais quando entra na natureza das coisas, aí eu gosto mesmo. E eu falo isso sendo assembleiano, pentecostal, cooperador das Assembleias de Deus. Mas que Deus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos para que o nosso propósito seja o mesmo do que diz a banda Projeto Sola: glorificar a Cristo e edificar a igreja. Que Deus abençoe vocês e vos livre de qualquer perseguição, não somente hoje, mas para todo sempre. E aos meus inscritos, nem inscrito eu tenho ainda, mas que Deus abençoe a vida de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém?